Um abraço, amigos da faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Imagens do Pacaembu, em São Paulo, penúltima rodada da fase de classificação da Série A do Paulistão 93. Corinthians, Paulista e Clube Atlético Juventus. Sempre um jogo difícil, um jogo imprevisível, hein? O Luciano Júnior tem as primeiras informações para você da faixa especial do esporte. É com você, Luciano. A primeira, por que não começou o jogo ainda? O Moacir que vai explicar. O que houve, Moacir? É porque eu estou trocando a chuteira. Estava com o cravo muito alto. Estou vendo se eu coloco mais baixo, que o campo tem uma drenagem boa. Então tá legal. O Moacir entrando, começa o jogo. Enquanto isso, vamos às escalações. Corinthians, terceiro colocado, 36 pontos ganhos. Está com Wilson 1, 2 Leandro Silva, 3 Marcelo, 4 Henrique, 6 Elias. 10 Marcelinho, 8 Ezequiel, 5 Moacir, 9 Tupanzinho, 7 Paulo Sérgio, 11 Adil. Juventus, 15º colocado, já rebaixado, 16 pontos ganhos. 1 Costa, 2 Anderson, 3 Índio, 4 Sangalete, 6 Wagner. 5 Luizão, 8 Fernando, 10 Márcio Grigio. Neto 7, 9 Cuca, 11 Didi. Técnico José Galineto, do Corinthians, Nelsinho. E o árbitro da partida é Elson José Regis Filho. Auxiliar número 1, Odair Antônio Piffer. Auxiliar 2, Enemias Alves de Oliveira. Obrigado, Luciano. Primeira infiltração, Grená. Este é o Fernando. Bom toque para o Márcio Grigio. Marcelinho faz a marcação. De 3 dedos lá pela direita. Recebe Neto, é o ataque juventino. Atravessou aqui para o comandante Cuca. Cuca. João Zanforlin está ao nosso lado aqui no Pacaembu, comentando para você da faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Juventus e Corinthians no Pacaembu. Zanfa. Um abraço, gente. Corinthians tem a melhor campanha, Corinthians tem um time melhor, mas esse Juventus é terrível. Não é à toa que é chamado do moleque travesso. O que ele já aprontou ao longo de campeonatos, basta dizer que quando saiu a loteria esportiva, teve um cidadão chamado Dudu que ganhou uma grana preta porque o Corinthians era favorito. E o Juventus, jogando aqui no Pacaembu, ganhou do Corinthians de 1-0. Já está rebaixado e o Corinthians lutando e vai conseguir, e já conseguiu a sua classificação para outra etapa. O time do Corinthians está diferente, mas vai ser um jogo muito difícil, viu? A torcida vai sofrer aqui hoje. Tá correto o Zanforlin. O Corinthians diferente, né? Porque o Neto continua sendo poupado. Bobô recebeu o cartão. Ronaldo também. Viola, contundido. Giba. Inclusive, em relação ao Neto, ele estava sendo poupado. E hoje não joga porque está machucado. Porque ele precisou fazer uma cirurgia na boca. Então, mesmo se ele estivesse em condições técnicas, como diz o técnico Nelson, hoje não participaria porque teve que fazer uma cirurgia na boca. É verdade. Juventus começa no ataque nesses primeiros 2 minutos. Veja o ponteiro canhoto, Didi. Tirou a zaga mosqueteira. Adil vem buscar. Bom giro do Paulo Sérgio. Impôs na banguela, deixou Zangalete. Eu não sei se a intenção do Paulo Sérgio foi cruzar ou se ele percebeu o Costa saindo para marcar o Adil que fechava, né? Você viu pelas imagens da Rede Bandeirantes. Na verdade, o tiro do Paulo Sérgio com efeito quase que pega na saída com o gol aberto o goleiro juventino. Eu achei que ele tentou cruzar, viu, Marcão? Porque estavam entrando na área o Adil e o Moacir, que é bem alto, né? Sobe bem de cabeça. 0-0. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Sempre um grande evento esportivo às 5 da tarde. Saída mosqueteira. Tupã. Recuado marcado pelo Neto do Juventus. Elias tocando contra o lateral direito Anderson. Ganha a bola na mão para a equipe do Corinthians. Bola parada no ataque do Corinthians lá pela ponta esquerda. Primeiros momentos para você aqui no Pacaembu. O público está chegando ainda, surpreendido, né, pelo horário do jogo que foi antecipado. Henrique passou. O jogo foi na quarta-feira, você sabe, foi ontem. Dia 5, né? Estava marcado para as 8h30, começou às 8 horas.
Pressão do Corinthians. A falta em cima do garoto Wagner. Atropelado pelo quarto zagueiro Henrique, que estava lá na frente se mandando como chamado elemento surpresa. Bom, no desenho tático do Corinthians, o Marcelinho entra no time, o Bobô também não pode participar porque tomou o terceiro cartão amarelo, e ele é o volante do time do Corinthians. E nós teremos a oportunidade de ver se o Moacir sabe jogar na frente, que ele está mais avançado hoje. O Decarne daqui a pouquinho vai cortar para os portões monumentais do Pacaembu, para que você sinta como o público foi realmente pego no contrapé pelo horário de início do jogo Corinthians e Juventus. Duas coisas, dois motivos ajudaram esse jogo ser antecipado. O primeiro, aquele velho encontro de torcidas, né? Uma vez que o São Paulo jogava, né? Então o encontro de torcida foi evitado. E o outro motivo para antecipação... Minutinho só, Marcos. Saída corintiana. Esse é o Marcelinho. Joga ali pela esquerda, trabalhando com o Moacir. Bem o Moacir, hein? Tá aí o Marcelo, que vive um bom momento em sua carreira depois de algumas nuvens, né? No começo da temporada. Bom, completando, o segundo motivo é que vão aproveitar o batalhão de choque que está aqui no jogo do Pacaembu para mandar. Tupã, adiu de pé direito, hein? Não é a perna boa dele. Mas já o Corinthians começa a puxar o nó da gravata, sufocando o Juventus nos primeiros 5 minutos de jogo no Pacaembu. Marcelinho, mas o Tupã estava de costas. Bom, agora dá para completar tranquilo. Inclusive eu perguntei aqui para o guarda do meu lado. O problema é o seguinte, os guardas, a polícia militar, o batalhão de choque que aqui está no Pacaembu, acabando o jogo, vai para o Morumbi. Vai para o Morumbi para completar o esquema da PM feito para o jogo da Libertadores. É só tiro de meta para a equipe Grená. Esse é o goleiro juventino Costa. Henrique está sozinho na cobertura, na sobra. Wagner é um bom lateral, hein? É aquele da seleção de Júnior. Olha a avenida que ele abriu ali no Ezequiel. Cuca tentou a triangulação, a bola bateu na marcação do lateral direito, Leandro Silva. É com o pé, Costa. Luizão. Fungando no cangote dele o Adil. Sapou-se Luizão. Anderson. A bola desviou no Neto, é reposição corintiana. Saindo a zaga mosqueteira, tá aí o quarto zagueiro Henrique, trabalha recuando com o Marcelo. Está ali como capitão mosqueteiro hoje. Paulo Sérgio. Bom, esse toque de bola aí atrás do Corinthians propicia uma armação defensiva ao Juventus, né, que tem tempo de congestionar ali a sua linha intermediária. Acho que é isso que o Gali quer, né? Segurar o máximo que puder, enervar muito o Corinthians, para depois usar o expediente do contra-ataque, né? E o Juventus só deixa o Cuca no ataque, né? Henrique, Paulo Sérgio. Zangalete passou pela bola na cobertura, saiu o garoto Wagner. Marcelo repõe. Fernando passou pela bola, Ezequiel ficou. Olha o toque do Tupã. Ele deu a falta do Luizão em cima do Tupã. A bola já estava longe, o Luizão deu um chega para lá na frente do juiz. O juiz viu. Bandeirantes, o canal do esporte. Antártica, uma paixão nacional, como o futebol. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Corinthians e Juventus, Campeonato Paulista, penúltima rodada da fase de classificação da Série A. Paulo Sérgio, coça! Boa antecipação do goleiro do moleque travesso, porque o Adil estava fechando em diagonal ali para o toque de cabeça. Henrique, sempre bem na cobertura o Henrique.
E de vez em quando se manda, né? Como elemento surpresa para o campo de ataque. Amanhã na faixa nobre, 8h30 da noite, direto de Araras, União São João e Palmeiras ao vivo para você na Bandeirantes. Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Cuca. Tá aí o Fernando. Wagner apoia. Tá longe, hein? Tá longe. Arriscou ali o Márcio Grigio. Sem problemas para o goleiro Wilson, que tem mais uma chance aí na meta mosqueteira. E a torcida preocupada, porque da outra vez que ele esteve aqui no Pacaembu jogando no gol do Corinthians, foi diante da Ponte Preta, ele não foi muito bem, não. Mas é difícil, né? É uma posição muito difícil. Fica no banco o tempo inteiro. Quando aparece, sente muita falta, né? Da noção de distância, da perspectiva do lance. O Corinthians tinha um goleiro assim, o Dagoberto, ficou 12 anos na reserva. De todos os goleiros, do Carlos, do Valdir Pérez, aí veio o Ronaldo, foi ficando na reserva. O dia que teve a chance... Tomou um, daí disseram, não serve. Não serve, aí foi embora. É difícil, realmente é muito difícil. Zero a 0, chegamos a 10 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Corinthians e Clube Atlético Juventus. Que bonito o uniforme do Clube Atlético Juventus, né? Aliás, há uma curiosidade sobre estas cores grenás juventinas. Os irmãos Crespi, quando fundaram o Clube Atlético Juventus, um torcia para o Juventus da Itália, o outro para o Torino. Consta a história juventina que queriam que chamasse um Torino e outro Juventus. Então chegaram a um acordo. Chama Juventus, mas as cores serão as do Torino, né? Porque as cores juventinas da Itália, todo mundo sabe, são alvinegras, né? E o uniforme grená é o do Torino, onde joga o Casagrande atualmente, onde jogou o Júnior. Então o nosso Juventus aqui da Rua Javari, para satisfazer os dois irmãos, passou a chamar-se Clube Atlético Juventus, mas com as cores grenás. Ficou bonito, hein? Marcelinho recebeu cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Marcelinho, número 10 do Corinthians. Acompanha o Neto. Luizão ajuda. Anderson bate, Luizão recebe de volta. Boa abertura do Luizão, hein? Wagner apoia. Olha o Juventus chegando. É que o Corinthians está bem fechadinho ali. Mas que beleza, Wagner. Em cima do Leandro Silva. Ele de novo. Uma camisa branca, outra grená. Tá certo, Bandeira. Paulo Sérgio está aqui na mesma linha da cabine da Bandeirantes. Pelo menos um corpo à frente do Zangalete, que era o último homem da defesa grená. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibar, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. 0 para o Corinthians, 0 para o Clube Atlético Juventus. Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Trabalho da saída da zaga grená. Wagner. Houve o desvio do Paulo Sérgio, né? E a bola ainda é juventina. Wagner sem espaço, hein? Bom toque de cabeça no ponteiro canhoto. Didi. E o arremate do Fernando completamente descalibrado. É só tiro de meta, mosqueteiro. Corinthians, já disse o Luciano Júnior, é o terceiro colocado com 36 pontos ganhos, 28 jogos realizados, 15 vitórias, 7 derrotas, 6 empates, 55 gols a favor, 32 contra, com um saldo positivo de 23 tentos. Corinthians é o melhor ataque do campeonato. Ezequiel chega. Boa cobertura do Didi.
Ali no setor do Wagner, é só lateral para o Ezequiel bater. Saiu o Bandeira confirmando, deixando o Ezequiel para o Leandro Silva. Ezequiel recebe. Fernando aperta a marcação em cima do Ezequiel. Marcelinho ajuda. Olha o Corinthians se armando. Bom toque de cabeça do Moacir, mas Adil pela esquerda, Paulo Sérgio pela direita. Ficaram no meio caminho. Que velocidade do Neto, hein? Ué, foi na área, hein, seu juiz? Se você estava mal colocado, não foi aí não, foi lá dentro e se marcou, foi pênalti. João Zanfolin, eu quero ouvi-lo. Foi dentro da área e foi pênalti. Numa jogada infantil do Henrique, ele simplesmente tocou o pé. Agora alguém poderá dizer, não, houve ali um choque casual, ele acabou atingindo a perna do jogador número 7 do Juventus, o Neto. Não, ele teve a intenção, tocou a perna, pênalti e o árbitro deu fora da área. O Bandeirinha tá ali para isso, né? Olha, não foi aí onde você marcou, foi bem lá para frente, hein? E o Elson José Regis Filho comete seu primeiro grande equívoco no jogo, hein? E é tiro direto que ele marcou, né? Quer dizer que ele marcou a falta. Mas o Juventus, o toque do Cuca obrigou uma defesa de reflexo do goleiro Wilson. Veja a festa que o lateral Elias faz para o goleiro Wilson, que evitou o primeiro gol juventino. Mas que falha da arbitragem, hein? Didi Garcia. Jogou bem ali o Elias. Vem buscar Moacir, o Corinthians vai se safando após um momento de pressão juventino. Estava de novo. O goleiro Wilson, ele depende muito da primeira defesa. Como ele foi bem, teve um ato reflexo, botou a bola para escanteio, deve fechar o gol daqui para frente. 0-0. Qual o tempo de jogo correto aí, Zanfolin? Armação mosqueteira, Tupã trabalha em cima da linha média Grená. Percebeu aqui a chegada de Leandro Silva. Tirou fácil o Anderson. Marcou. Diga. 17 minutos. Obrigado. 17 minutos do primeiro tempo. Aí não deu em nada. Bandeirantes, o canal do esporte. Nossa Caixa tem segurança, nosso banco tem modernidade. Nossa Caixa, nosso banco. Amanhã na faixa nobre do esporte, 8h30 da noite, direto de Araras, União São João e Sociedade Esportiva Palmeiras, com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes, direto de Araras. Esse é o Costa, goleiro juventino. Tiro de meta do Índio, o zagueiro central. Foi foul. O Leandro Silva abriu os braços para fazer a obstrução na subida do Wagner, o lateral esquerdo do Juventino. Foi aí, ó.
Esta altura do primeiro tempo, na quarta-feira, 20 graus na capital paulista. Depois de uma tarde de chuva forte. Mas a noite se fez boa, né? Para a prática do futebol. Não estava impedido não, tá certo, Bandeira. É que o comandante Cuca saiu muito depois do lançamento, né? Melhor pro Wilson, que repõe. Marcelinho, tá fechado o Juventus. Descola um espaço vazio pro Marcelo, o Marcelinho. Tá aí o central. Paulo Sérgio pela meia, Leandro Silva na ponta. Moacir ajuda. Ainda Moacir, o clássico meio-campista corintiano. Henrique. Todo o Corinthians no campo de ataque. Leandro Silva. Já tirou Zangalete. Trabalha Márcio Grigio. E a falta do Moacir nele. Bateu rápido o Márcio. Anderson leva o Juventus pela direita. Neto recebe. Bem o Elias. Luizão. Adil em cima. Pau e bola, né? Pau e bola. Elias chutou o chamado pau da barraca. Mas que cobrança de falta. O Luizão está caprichando nos erros, nos lançamentos. Adil, se pegar é problema, hein? Vem de perfil o Corinthians. Adil, bom cruzamento. Leandro. Ainda é a chance. Mosqueteira perde o ângulo. Tem que recomeçar, Leandro. Opa. É o tal negócio daquela passadinha da perna sobre a bola. Um lance de firula, né? Acabou tocando com o bico da chuteira na bola e perdendo a chance. Mas isso acontece nas melhores famílias, né? Outro dia foi o Raí no Maracanã contra o Flamengo, né? Uma perna chutou a outra, furou. O detalhe interessante é que o Corinthians só tem atacado pela direita. Agora que foi pela esquerda na primeira vez, criou uma excelente oportunidade. Mas insiste o time pela direita com o Paulo Sérgio e o Juventus já percebeu esse tipo de jogada do Corinthians. Você viu o Costa? Que moral, hein? Fazendo a finta lá na grande área em cima do Adil. Ponteiro corintiano que está em grande fase. A gente tem que reconhecer. Anderson, bom toque pro Neto. A curva da bola foi por fora do campo. E por isso o Bandeira está marcando este tiro de meta, apesar do Wilson ter feito a defesa. Olha a reposição do Wilson. Que coisa, hein? Mais uma falta contra a equipe corintiana. Foi do Marcelinho, que já recebeu um cartão amarelo no jogo, hein? E era a ocasião para o cartão vermelho, porque ele puxou pelo braço o adversário. 0-0, chegamos à marca dos 22 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Corinthians e Clube Atlético Juventus. Interessante, o Corinthians dá umas marteladas e de repente cede espaço para o Juventus, né? Fernando trabalha aqui pela esquerda do ataque Grená. Deu de presente pro Tupã, Moacir. Tá legal, Adil. Bom toque do Moacir pro Adil. Paulo Sérgio pode chegar mais, podia chegar mais. Nossa, fez a defesa no giro, alivia Zangalete. Agora foi tudo normal. Um passe brilhante do Moacir, que pegou, ainda com o zagueiro à frente, o Adil. Uma triangulação com o Paulo Sérgio. E a galera da Fiel, veja você, tem a primeira chance de se manifestar com toda a vibração aqui no Pacaembu. Neste primeiro tempo de Corinthians 0, Juventus 0. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Sempre um grande evento esportivo às 5 da tarde, de segunda a sexta para você. Amanhã, por exemplo, a grande atração será o VT da Taça Libertadores da América. São Paulo e Cerro do Paraguai, com toda a equipe da Rede Bandeirantes, comandada pelo Luciano do Vale.
Jogo que transmitimos ao vivo ontem à noite, direto do Pacaembu, do Morumbi. Simultaneamente a este jogo aqui do Pacaembu. Corinthians e Clube Atlético Juventus. E hoje à noite tem mais transmissão ao vivo aqui do canal do Esporte. 8h30 da noite na faixa nobre, direto de Araras. União São João e Palmeiras com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Bom toque do Márcio Grigio. Olha o Neto, tá aprontando ali em cima do Elias, hein? Tá aprontando em cima do Elias. Atrevido o ponteiro juventino. Tenta a jogada individual e tem conseguido alguma vantagem, hein? Ou pelo menos exigido uma marcação mais severa, mais ríspida por parte do Elias. Fernando girou bem em cima do Leandro Silva. Clareou para o Wagner. Tem ninguém lá dentro. Bandeirantes, o canal do esporte. Sano, mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. Primeiro período, 25 minutos no Pacaembu. Zero a 0. Luizão, tá legal. Tá legal a posição do comandante Cuca. É que ele desceu pro lado contrário, né? Cortou afunilando em diagonal e o Marcelo fez o nome em cima dele, hein? Tem o zagueiro central Mosqueteiro. Voltando à sua melhor fase, hein? Marcelinho. O nosso coordenador Odenir Gonçalves. Mostrando aqui que o jogo desta noite lá em Araras está marcado aqui na nossa escala para 21h30, né? De qualquer maneira, hoje à noite, na faixa nobre do esporte, né? Com Silvio Luiz, Mário Sérgio, ao vivo, com certeza. Reportagens do Otávio Muniz, União São João e Palmeiras. Olha o Marcelo aí. Domina com tranquilidade, com categoria. A Dilma entregou o ouro. Olha o Juventus, olha o toque em diagonal do Márcio Grigio. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Alô, boa tarde. A ministra do Planejamento, Ieda Crucius, acaba de pedir demissão do cargo ao presidente Itamar Franco. A ministra foi à casa do presidente para comunicar que queria deixar o governo. Itamar pediu à ministra para que ela continue no cargo até amanhã, quando despacha pela última vez na condição de ministra com o presidente Itamar Franco. Os detalhes você vê logo mais no Jornal Bandeirantes. Não é a primeira vez que o Corinthians tem dificuldades em sair dali da sua intermediária, Zampoli. É porque o time do Juventus não é bobo, não. E a gente fica aqui imaginando como é que um time desse, jogando do jeito que está jogando, pode estar em penúltimo lugar e ter sido rebaixado para a Série B, para o Paulistinha. É um time que faz o 2-1, toca bem a bola, os jogadores fazem o passe com perfeição e estão enganando completamente a defesa do Corinthians. O técnico Nelsinho, por não ter o Viola, ele eliminou o centroavante. O que ele fez? Ele botou o time para jogar em bloco. Quer dizer, ele tem vários armandinhos, jogadores que armam, vem buscar a bola, vem com ela de trás, tabelando e tentando o levantamento. Quer dizer, não tem aquele matador lá na frente. É aquela história, quem não tem cão, caça com gato. É isso aí. Então o Corinthians está no miau hoje, né? Pegamos a marca dos 27 minutos. Primeiro tempo no Pacaembu. 0 a 0. Olha o escanteio cobrado por Adil. Boa bola! Paulo Sérgio passou por ela. Henrique chegou tarde e tirou a zaga, Grenar. Anderson tá brincando ali em cima do Henrique. Não é que ele acertou? Mirou e acertou, hein? Tiro de meta.
Neste domingo teremos a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois teremos a fase semifinal. O grupo 1 terá o primeiro colocado da Série A, o segundo colocado do Paulistinha e o quinto e sextos do Paulistão. O grupo 2 terá o primeiro do Paulistinha e o segundo, terceiro e quartos do Paulistão. Quer dizer, o grupo 2, carne de pescoço, hein? Eu entendo que os dois, viu? Muita gente imaginando que o primeiro colocado do A vai ter moleza, que vai pegar os times do interior. Eu acho que não. Se ficar o Palmeiras em primeiro lugar, observe você que ele perdeu para o Mojimirim, que poderá estar nesse grupo. Ele tem dificuldade contra o Guarani, e já teve dificuldade contra o Novo Horizontino. Perdeu uma classificação em Novo Horizonte. Não, claro, baba não há mesmo nesse Campeonato Paulista, né? Olha a falta contra o Corinthians. Neto na barreira. Zangalete. Henrique tira. Olha o Moacir. Não, agora tá. 1, 2, 3. Tá todo mundo na banheira nesse ataque do Corinthians que o Moacir tentou armar ali pela direita. Paulo Sérgio, Tupã e o Adil. Agora em relação ao grupo 2, viu, Marcos Antes? É o grupo da surpresa, porque se configurar a presença de 3 grandes da capital, sabe que clássico é clássico. Não tem essa de, esse é favorito. Um come o outro, né? Exatamente. Levou vantagem, seu juiz. Levou vantagem. Olha o manual. Olha o livrinho. Segundo erro importante no jogo, na arbitragem do senhor Elson José Regis Filho. Um foi aquele pênalti, né, que ele deu fora da área. Se não desse a falta, deixasse correr, ninguém ia reclamar. Porque foi praticamente uma bola dividida na área. Mas se marcou a falta, foi dentro da área, você se lembra, né? E essa agora foi um lance típico de levada de vantagem. O jogador saiu do sanduíche, jogou a bola à frente, ganhou a parada, ele marcou a falta. Teria que dar cartão amarelo pro Elias, hein? Pelo carrinho que ele deu, foi um carrinho muito perigoso, hein? Foi nas pernas do adversário. Neto no escanteio juventino, Wagner se apresenta. Segundo pau. Olha o toque! Que coisa, se ela tivesse endereço entrava, hein? Porque o Wilson se agarrou ao poste direito e o Paulo Sérgio chegou tarde para a cobertura ali, nesta bola levantada pelo zagueiro Grená Índio, que foi lá dentro arriscar o seu tiro, hein, Luciano? Aí um detalhe, subiram o Henrique e o Adil nessa bola, e mesmo assim o zagueiro do Juventus acabou conseguindo a cabeçada. É que ele mirou mal, porque se ele pensa um pouquinho mais para a direita, ela ia, viu? Aí ia. Porque o Wilson já tinha ido. Cuca, mano a mano com o Marcelo, olha o contra-ataque juventino, espirrou na zaga. Neto não vai chegar. Podia pegar com a mão, viu? Porque não foi uma recuada. A bola bateu no corintiano e foi para a grande área, para o goleiro Wilson. É que neste momento, né, não dá para pensar se vale ou se não vale, né? Vai que o juiz interprete que foi um recuo. O Índio do Juventus está no chão. Problema no tornozelo direito. Tá aí o zagueiro central juventino com os macários, né? Entre aspas. Senão o nosso Deixa eu aproveitar que a bola querido tá amigo lá de Campinas nos escreve, mas que Macário, não existe Macário. Diga, Luciano. Aproveitar, eu vi a palavra do Nelsinho. Tá gostando, Nelsinho? Estamos querendo chegar desordenadamente no gol, tá todo mundo querendo fazer o gol, nós temos que tocar a bola e esperar o momento certo para penetrar. Tá aí o Nelsinho. Deixa eu falar que o nosso amigo lá de Campinas é um que nos escreveu uma carta dizendo que no basquete não existe passe de efeito, né? Eu acho que existe. Existe o passe com efeito, que no basquete não há realmente, e o de efeito, que é um passe de gênio, né? Aqueles que a Paula costuma dar para suas companheiras. No sentido de plástica, né? Plástica, claro. Bom, eu discordo do Nelsinho. Ele disse que o Corinthians tem que tocar a bola. Quanto mais o Corinthians toca a bola, mais tempo ele dá ao Juventus para se guardar da defesa. E já temos 33 minutos do primeiro tempo aqui no Pacaembu, em São Paulo, 0-0.
É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes no Campeonato Paulista, penúltima rodada da fase de classificação. O Corinthians está tranquilo, já sabe que vai para o quadrangular da semifinal. E o Juventus, lamentavelmente, já lembrou o Zampa, não tem salvação. Já está no grupo B. Acho que é a primeira vez, né? No ano retrasado ele estava também na Série B juntamente com o São Paulo, né? E aí ele conseguiu a sua promoção para a Série A e o São Paulo foi campeão da Série B e foi campeão paulista. É verdade, né? E na vez que o Juventus foi à Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão, hein? É que, surpreendentemente, no ano seguinte houve uma reformulação e ele não se enquadrou no grupo de elite do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. 0-0. Saiu o moleque travesso com o Wagner. Saiu do Marcelo. Fernando. Não, agora o Marcelo foi na bola, né? E, ironicamente, o Juventus foi desse ataque. Luizão! Pintou a zaga, vai lá dentro, olha o pênalti! Ou não foi? O árbitro diz que não, que foi legal o combate por trás, é um lance para conferir aí no replay, hein? Que susto passou o Corinthians! Com certeza você vai rever aí nessa faixa especial o replay. Nós não temos agora aqui na hora da gravação do jogo. Então você tira as suas conclusões aí. No reflexo do lance, me deu a impressão que o Luizão foi pego por trás na hora do arremate, hein? Puxado pela camisa pelo Marcelo. Depois ele disfarçou. O técnico Gali vai à loucura, chama a atenção do auxiliar. Fala para esse árbitro que foi outro pênalti. Olha, eu tive a impressão, viu, que o Marcelo acabou puxando o jogador do Juventus. Eu tô sendo bonzinho aqui, tentando interpretar o que o Gali está dizendo ali, né? Porque não dá para falar o que ele está dizendo. Foi parecido com aquele lance do Edmundo na última partida do Palmeiras no Parque Antártico. Ele foi puxado, aí gerou aquela confusão, foi ou não foi. Eu achei que o Marcelo puxou o jogador do Juventus. Engraçado que a arbitragem está tranquila, viu? Teve 3 momentos e 3 momentos decisivos no jogo, né? Quando a gente analisava, né, falava do Juventus e a sua história no Campeonato Paulista, veja o que é a ironia do futebol, né? O Juventus, a próxima partida dele é contra o Noroeste, ou seja, ele vai decidir quem vai ser o lanterna oficial, o último colocado dessa fase do campeonato. É, porque por enquanto o Juventus é o penúltimo e o Norusco, nosso querido Noroeste, da belíssima cidade de Bauru, está em último. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, este é o sabor. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. 36 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. 0 para o Corinthians, 0 para o Juventus. A torcida já está perdendo a paciência. A torcida do Corinthians já não está aguentando isso aí, hein? E no excesso de zelo agora, o Elson José Regis Filho, o árbitro, dá uma reversão ali para o Corinthians. Disse que o Juventino tirou um dos pés ao repor o manual. O Zampolini, como sempre, já matou a charada aqui, né? O Corinthians não tem ninguém lá dentro. Então fica trocando figurinhas. É difícil de entrar porque dá tempo da armação em bloco da defesa juventina. Todo mundo grenar, volta, congestiona. E aí, só num erro individual, é que o Corinthians pode ter alguma chance de arremate. Até agora não teve, hein? Tupã. Aí, ó. O Elias não foi. Bom, todo time que joga contra o Corinthians tem a sua estratégia, que é manjadíssima, né? Vamos segurar 20 minutos e depois o time se enerva, a torcida começa a cobrar e as coisas ficam mais fáceis. Pelo menos enervar, o Juventus já conseguiu. As coisas não estão fáceis, mas enervar já conseguiu. Bom, agora o Corinthians faz o correto. Ele começa a jogar pela ponta esquerda. O Adil, que atravessa uma excelente fase, tem que ser mais acionado. E o Elias também está buscando a linha de fundo. Escanteio muito curto, hein?
Tirou o lateral Anderson. Deixa eu dar um recadinho aqui da torcida Explosão Coração Corintiano. Caravana para Mogi Mirim, hein? Para o jogo Mogi e Corinthians. Saída no dia 8 de maio, sábado, às 11 horas. De frente ao Cine Ipiranga, na Avenida Ipiranga. Os interessados podem ainda contactar pelo telefone 223-3299 com o Ribeiro ou com a diretoria. Recado do presidente da Explosão Coração Corintiano, Cláudio Ribeiro. Tá certo? Quem é que o Corinthians tem na reserva, hein, Luciano? Felício, o Ricardo, Hermes, Renatinho e o Fábio Roberto, como saiu ali na escalação oficial, no papel do Corinthians, que é o Fabinho, né? Mais conhecido pela torcida como Fabinho. É o Fabinho novo, né? Não é aquele que já foi pro Grêmio de Porto Alegre. Quem tá no Grêmio, o Fabinho novo. Esse banco aqui é da Copa de Aspirantes, João Jorge Saad, né? O Felício, o Hermes, Renatinho, Fabinho. Então o Fabinho que restaria aí como centroavante, como boa opção, e o Hermes também que poderia entrar no time. (39 minutos do primeiro tempo no Pacaembu, 0-0 Corinthians e Clube Atlético Juventus. É longa a distância, mas o Adil vai tentar de bola parada. A primeira chegada mais contundente do Corinthians ao gol do Juventus. Olha o Adil. Bateu na barreira. Marcelo recomeça. Tá tudo legal aí, tá tudo legal. Essas bolas são complicadas para o goleiro, hein? Só que o Zangalete deu sorte porque o Costa estava na direção do toque. Wagner. A gente viu esse garoto no Mundial de Júnior. E pode dizer, foi nada não, é? Ô, louco! O próprio Marcelo e Henrique pararam esperando a marcação do árbitro, e o árbitro não deu. O Marcelo se jogou. Jogou em cima do cara, meu. João Zanforlin, eu quero ouvi-lo agora sobre Elson José Regis Filho. Ele não acertou nenhuma até agora, né? A gente aqui está apostando para ver qual que ele vai acertar. Muito mal o Elson José Regis Filho nesse primeiro tempo. E olha, prejudicando o Juventus. Cartão amarelo para o Sangalete, que entrou duro no Paulo Sérgio. Inclusive o Paulo Sérgio continua no chão aqui, sentindo tornozelo direito. Mas eu dizia do Wagner, a gente acompanhou a sua trajetória na seleção de júnior. Agora está conferindo aqui no futebol profissional. É realmente um excelente lateral esquerdo. Muito consciente esse garoto, número 6 do Clube Atlético Juventus. Quando dá para jogar, sai com consciência. Quando é para marcar, marca firme. Cuca vem buscar pelo time da Moca. Lá vem o Juventus. Moacir pegou ali o Wagner. Por trás, no pé de apoio. Já ultrapassamos a marca dos 40 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. Vamos para 42 deste primeiro período, 0-0. Corinthians e Juventus. Vai dar pro Cuca? Fernando. Saiu do rapa do Marcelo. Bom toque, olha o Luizão. Olha o Cuca. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. Nesta noite, ao vivo para você, na faixa nobre do esporte, direto de Araras, União, São João e Palmeiras. Transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Henrique. Veja onde está o Leandro Silva, invertendo a posição ali com o Moacir. Fernando. Ainda salvou o Fernando. Luizão.
Será que o Anderson chega? Chegou. Marcelinho tirou. O Luizão é bom de bola, hein? Tem uma visão de jogo que é um negócio impressionante. É bom na marcação e também nos lançamentos. Quem não achou ainda um espaço para jogar o seu futebol, tá mais pela esquerda ali, não é o seu forte, é o garoto Marcelinho, hein? Pelo menos neste primeiro tempo até aqui. Estamos quase que em cima da hora. 43:30. Primeiro tempo no Pacaembu. O Juventus foi mais time no primeiro tempo, merecia até terminar o primeiro tempo em vantagem. Pelo menos o Wilson trabalhou muito mais do que o Costa, o goleiro Grenar. Olha, todo mundo parado. Márcio Grigio, o Wilson. A segunda extraordinária defesa também no reflexo desta feita do goleiro mosqueteiro Wilson. Ninguém subiu, o Márcio Grigio tocou no vão da zaga, no meio do gol, e o Wilson pegou. Escanteio Grenar. Mais agudo realmente no primeiro tempo o Juventus. Olha a bola. Lateral direito Anderson, e o Wilson mais uma vez é obrigado a trabalhar. Estamos em cima da hora, Zanfolim, 30 segundos para o encerramento. Foi bom esse primeiro tempo aqui no Pacaembu, Corinthians e Juventus. Foi melhor para o Juventus, jogou melhor. O time do Corinthians está horrível, a defesa não se entende em bolas pelo alto, não tem ataque, tenta atacar em bloco. Agora que o Paulo Sérgio está buscando outra parte do campo, eu disse no começo, o Corinthians ia encontrar muita dificuldade e a sua torcida tem que ter calma. Olha o Corinthians, Moacir. Está aqui pela direita o Elias. Ezequiel vem ajudá-lo. Ezequiel vai chegar no fundo. Foi pau. O Elias olhou aqui para o banco de reservas, falou que não dá. Ou seja, no segundo tempo o Elias deve ficar de fora. Ele está machucado, está mancando. Deve ser o desfoque do Corinthians para o segundo tempo. Veja que falta perigosa no momento final do primeiro tempo contra o gol juventino aqui na direita do ataque. Leandro Silva para a cobrança. A barreira do Costa quase junto à linha de fundo, protegendo o lado esquerdo. Leandro Silva tirou de cabeça o Anderson. Final de primeiro tempo no Pacaembu, 0 Corinthians, 0 Juventus. Luciano Júnior. Deixa eu aproveitar o árbitro aqui, o Elson. É Elson ou Elson? Elson, me diz uma coisa, o lance, aquela falta do Henrique no começo do jogo, foi dentro da área, não? Lá em cima o pessoal achou que foi dentro da área. Vocês têm a televisão para ver. Eu, no momento, eu achei que foi fora da área. Posso até amanhã, vendo a televisão, ver que realmente foi pênalti. Eu tive a intenção que foi fora. Amanhã será tarde. Hein? Tá legal, bom, mas tudo bem. Aí, palavra do juiz. O time do Corinthians praticamente já desceu rapidinho pro vestiário, porque vai levar bronca do seu Nelsinho. E no segundo tempo, o doutor Léo Vilarinho já avisou. O Elias não volta, não. Como dizia o Noel Rosa, o poeta da Vila, quem acha vive se perdendo, né? Voltamos pro segundo tempo, 0-0 no Pacaembu. Bandeirantes, o canal do esporte. Amigos da faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes, tudo pronto no Pacaembu para o segundo tempo de Corinthians 0. Clube Atlético Juventus 0, sai o moleque travesso da Moca. Henrique, Luciano Júnior, alguém mexeu pro segundo tempo? Aquela substituição que a gente já havia anunciado no fim do primeiro tempo, o Elias machucado saiu, entrou o Ricardo, número 13. Juventus continua com a mesma formação. Coisa. Ok. Tá aí o Marcelinho. Saindo com o capitão Marcelo. Leandro e o Paulo Sérgio. Leandro outra vez. Primeira ação mosqueteira na ofensiva no segundo tempo. Ezequiel. Moacir. Luizão na paquera em cima do Moacir. Tá fechado o Juventus. Ezequiel. Deixou batido o Didi. Tem que tocar o Corinthians, porque o Juventus, veja aí por essa cena, por essa imagem, está todinho ali, recuado, ocupando todos os espaços da sua linha média. Amanhã na faixa nobre, hoje à noite na faixa nobre, ao vivo para você, direto de Araras, União, São João e Palmeiras com Silvio Luiz.
Comentários do Mário Sérgio, reportagens do Otávio Muniz. Hoje à noite, hein? Adil. Ricardo. Paulo Sérgio ficou reclamando uma ação faltosa do Wagner. Henrique sai tranquilo ali pela sua linha média. Passe errado do Henrique. Moacir dá uma bronca danada no Henrique, dizendo: eu tô aqui, compadre, sozinho. O Henrique se desculpou. Zangalete. O técnico Nelsinho não quis se aventurar, não. Ele está sentindo que o jogo está difícil para o time do Corinthians. Em outras oportunidades ele chegou a tirar lateral, o caso do Elias saiu porque estava machucado, e colocar o Hermes, que é mais um jogador de meio de campo, de ataque. Hoje não. Ele trocou um jogador de defesa por um jogador de defesa. Por esse aí, ó. Ricardo. Ricardo que é zagueiro, na verdade, né? Zagueiro central, Índio. Adil em cima do Índio. Campanha do Juventus, 28 jogos, 5 vitórias, 17 derrotas, 6 empates, 27 gols a favor, 55 contra, né? Um saldo negativo de 28 gols. É o penúltimo colocado. Paulo Sérgio! Pegando no contrapé o Costa, da meia-lua de bico. Foi a opção que ele teve porque não tinha muita distância da bola para um arremate com o lado de dentro do pé, com o peito do pé, com 3 dedos, como ele quisesse. A única foi o bico certeiro, rasteiro. Patinou o goleiro Costa, escorregou e ela entrou. Festa da Fiel no Pacaembu. 3 minutos do segundo tempo. Paulo Sérgio, número 7. Corinthians 1-0, Luciano Júnior. Esse gol aliviou, né? Não só a torcida, como o próprio técnico Nelsinho. A torcida estava um pouco apreensiva. De repente a bola veio pro Paulo, ele olhou ali e falou: vou tentar, né? Aí foi rasteira no cantinho, parece que foi milimetricamente colocada lá. 5º gol do Paulo Sérgio nesse campeonato. Agora a torcida se acende, né? O Corinthians deve ganhar mais moral. Ah, vai ganhar. Agora a preparação de jogada do Tupanzinho para o Paulo Sérgio, que vinha de trás, foi fantástica. 1-0 para o Timão no Pacaembu. Tupã. Ezequiel recebe. Olha o Ezequiel trabalhando ali pela meia direita. Leandro Silva recebe, vai apoiar. Tabela cumprida com o Ezequiel. Só a proteção do zagueiro Grená. Ganhando Costa, tiro de meta para a equipe da Moca. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje à noite na faixa nobre do esporte, mais transmissão ao vivo para você pela Rede Bandeirantes no Campeonato Paulista. Direto de Araras, União São João e Palmeiras, com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Juventus já corre atrás do prejuízo, está perdendo por 1-0. Olá lá, de bicicleta. Tentou ali o Márcio Grísio. Não deu. Paulo Sérgio, autor do gol corintiano. Desculpa, Marcos. Com esse gol sofrido, o Juventus passa a ser a pior defesa do campeonato, com 56 gols, ao lado do Noroeste. Moacir traz o Corinthians, Adil no cruzamento. Tupã, não tinha ninguém atrás. Vai tirando ali a zaga Grená. Wagner. Trabalha Cuca. Recebe de volta. A 0 para o Corinthians, gol de Paulo Sérgio a 3 minutos deste segundo tempo. Já temos 6 da fase complementar no Pacaembu. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes na rodada penúltima da fase de classificação da Série A do Paulistão. Mais uma falta do Marcelinho.
Fiel cantando aqui, desafogada, desanuviada no Pacaembu após o gol de Paulo Sérgio no comecinho do segundo tempo. Gol saiu em boa hora, hein? Para o Corinthians, evidentemente. Adil. Vem buscar Ricardo. Com muita consciência, o Moacir está aberta a zaga do Juventus, mas o toque do Moacir com o Ezequiel foi muito comprido. Retoma Wagner. Fernando, comandante de ataque Cuca, está fechado o Corinthians. Veja por essa tomada como tem gente de branco aí à frente da grande área do Wilson. Boa combinação, Wilson! De calcanhar, Márcio Brígio preparou para o Cuca, meia altura, o Wilson, realmente em boa jornada, o goleiro mosqueteiro Wilson. Mais uma. No primeiro tempo, pelo menos duas defesas importantíssimas, e esta agora a primeira do segundo tempo, Luciano. E esse Cuca no último jogo das duas equipes, né, no primeiro turno, que o Corinthians venceu por 3-1, quase que ele faz um gol de placa, ele pegou um voleio da direita e colocou a bola na trave. Quer dizer, ele costuma dar meia sorte contra o time do Corinthians. E esse Cuca é aquele mesmo, que foi revelado pelos juvenis, né? O Júnior também do São Paulo, que não deu certo lá e agora está tentando, né? No Juventus. Henrique. Paulo Sérgio na velocidade. Zangalete de cabeça. Wagner para a saída, Grená. Índio com Zangalete. Tupã. Agora só com o pé. Zangalete. Olha aí, ó. Paulo Sérgio roubou. Acabou patinando, tropeçando, escorregando, perdeu a chance do passe. Ficou de graça pro arqueiro Costa. Mas o Zangalete, hein? Ricardo, por trás, hein? Vai sair amarelo pra ele, Luciano Júnior. Ele pegou, o árbitro estava ali do lado. Achei que seria falta de cartão amarelo, mas assim quis o árbitro. Cartão amarelo para o jogador Ricardo, que tá tranquilo, não tem nenhum cartão. O Zangalete, número 4 do Juventus, é um ótimo jogador. Às vezes ele quer ser autossuficiente e acontece isso que aconteceu aí. 9 minutos do segundo tempo, Corinthians 1-0, Paulo Sérgio, número 7. Bandeirantes, o canal do esporte. Sano, mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Imagens de Corinthians e Juventus no Pacaembu. Está 1-0 para o Corinthians, gol de Paulo Sérgio. Subida mosqueteira, trabalha Marcelo com Tupã. Marcelinho. Uau, Wagner. Pegou, hein? Quando foi pintado, fechou a porteira, caiu o Paulo Sérgio, falta contra o Juventus. Wagner. Paulo Sérgio. Adil. Tupã. Se ele consegue direcionar, ia pegar a defesa toda saindo da área e o Paulo Sérgio entrando nas costas, né? Olha o Ricardo. Cadê a bola? Acharam. Moacir. Que categoria, hein? Adil com Moacir. Moacir. Quando o Índio fez a cobertura, explodiu no Moacir, é lateral juventino. Reposição manual para o Costa, que ficou indeciso, né? Pego ou não pego? Pego ou não pego? Não pegou. Saiu com os pés. Podia pegar, porque saiu de lateral, o recuo para o goleiro juventino.
Chegando o Juventus pela direita, trabalha Anderson. Ponteiro Neto de graça pro Ezequiel. Bem o Ezequiel, bem o Ezequiel. Que lançamento pro Paulo Sérgio. Vai Paulo, na banguela. Olha o Tupã chegando. Eu sou muito distante da possibilidade do Tupanzinho, hein? Olha o Tupã, recuperando. Tentou uma diagonal pro Adil. Tirou Anderson. Está saindo a zaga do Juventus com o Luizão. Tem o Ricardo em cima do Márcio Grigio. Está mais organizado o Corinthians no segundo tempo, hein? Visivelmente, o puxão de orelhas do Nelsinho nos vestiários surtindo efeitos positivos. Está menos embaralhado, está mais aberto, buscando os espaços do time do Corinthians. Só que o Juventus não foge às suas características, né? Mesmo perdendo por 1-0, não está abrindo muito lá atrás para o Corinthians, não. Olha o Paulo Sérgio na diagonal. Com Adil, grande tabela. Paulo Sérgio faz. Paulo Sérgio, outra vez o ponteiro mosqueteiro. Desceu na diagonal, uma tabela magistral com Adil, que largou Paulo Sérgio na cara do gol. Ele bateu de pé esquerdo rasante no canto direito. Venceu o Costa, colocando em festas a Fiel no Pacaembu. Na marca dos 13 do segundo tempo. Corinthians 2-0. Paulo Sérgio, número 7, Luciano. Se faltou homem gol no primeiro tempo, tá aí. No segundo, essa vaga tá preenchida. Paulo Sérgio, que jogada maravilhosa. Um toque, a famosa tabelinha na cara do gol. Aí ficou fácil, né? Bateu forte. 6º gol de Paulo Sérgio nesse campeonato. E Corinthians quer mais. Está sendo o melhor jogador do Corinthians nessa partida. Primeiro numa jogada individual, na corrida, na velocidade. Ganhou desse lateral, Wagner, que é um grande jogador. Tabelou com o Adil. O Adil não é egoísta, simplesmente de primeira tocou rapidamente no meio, porque sabia que Paulo Sérgio estava por ali, e ele arrematou com o pé esquerdo, fazendo o segundo gol do Corinthians. Golaço, um belíssimo gol, sem dúvida alguma, um gol maravilhoso do ponteiro Paulo Sérgio do Corinthians, fazendo 2-0 aos 13 minutos do segundo tempo no Pacaembu. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. E hoje à noite tem a faixa nobre do esporte, né? Transmissão ao vivo de Araras, União São João e Sociedade Esportiva Palmeiras. Transmissão do Silvio Luiz, comentários do Mário Sérgio, reportagens do Tatá. Paulo Sérgio fez os 2 do Corinthians, um aos 3 e outro aos 13. Adil, no segundo pau, Moacir chegou, Paulo Sérgio também, olha a sobra. Henrique tentou ajeitar para o Ezequiel, mas o Ezequiel passou do ponto. Corinthians quer mais, hein? Tá com sede o Corinthians. Corinthians vem de uma vitória sobre o Palmeiras, você sabe, 3-0 no último domingo. E o Juventus vem de uma derrota em Campinas para o Guarani, 2-1. A Fiel está em paz no Pacaembu, vibrando com este reinício de jogo fulminante do Corinthians em cima do Juventus. 2-0. Moacir. Ricardo. Tentou o Leandro Silva, mas o Fernando se antecipou no golpe de cabeça. Marcelo. Wagner na caixa e no chão. Ezequiel na caixa e no chão. Marcelo, está consciente o Corinthians, hein? Tupã. Tem o Tupã em cima do Didi. Olha o Tupã com Paulo Sérgio, o dono do jogo. Paulo Sérgio, Tupã faz o overlapping. Paulo Sérgio tenta o lance individual e levou o Rapa do Zangalete. Falta contra o gol do Juventus. Em mais uma do Paulo Sérgio, que está detonando por ali, Luciano. Eu não estou vendo aqui
Zangalete já recebeu o amarelo, hein? Tem que ser expulso, tá aí. Já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo, o árbitro deu cartão segundo para ele agora, avisaram, ó, esse já tem, hein? Aí não tem outro. Esse cartão vermelho para ele, vai embora mais cedo. Vejam o bolo juventino em cima do árbitro. É o João José Regis Filho. Paulo César continua caído ali. Tem razão, porque a falta foi violenta do Zangalete. Ele levou uma finta, aquela chamada finta humilhante, aí apelou mesmo. Esse é o termo exato. Como já tinha o amarelo, cartão vermelho se impunha para ele, e foi o que aconteceu. É que agora os jogadores aproveitem para cobrar o que aconteceu no primeiro tempo. Aquele pênalti, mas isso já era. Aproveitar que a bola está parada, conversar com o Gali, né? O que deve fazer? Ele está conversando com o Neto. Vamos ouvir. Certo? Inverte o posicionamento, traz o Luiz por trás como zagueiro. Eu tô conversando com ele, porque já ganharam o jogo, porra. O pessoal já ganhou o jogo, porra. Tá 2-0, já ganharam o jogo, porra. Certo? Você é mais enfiado junto com o Cuba. Exatamente, o Fernando vem por dentro pelo lado esquerdo. Certo? Leva o Luiz pra ficar como zagueiro pra mim. Você aqui desse lado direito. Você deu uma bronca no Bandeira, por que eles já ganharam o jogo? Ah, porque eles são condizentes às próprias broncas. Certo? São medonhos, essa é a realidade. Perdida a fatura, Galo? Não, exatamente, pô. Nós somos 2 gols, só que era passar 2-0 no primeiro tempo pro Juventus. Certo? Agora a bola vai no meu gol, entra, pô. Tá aí o técnico José Gali Neto. E a pauta contra o gol do Juventus. Não deu em nada. 18 minutos do segundo tempo. O Gali falou que era para estar 2-0 pro Juventus, se referindo àqueles 2 pênaltis, claro, né? Exatamente. Que teriam acontecido contra o Corinthians. Para nós aqui, sem replay, sem nada, nos pareceu que realmente as penalidades foram indiscutíveis, né? Chamado erro de fato, né? 2 jogadores do Corinthians no aquecimento, só pode entrar um. São Fabinho, né? Ou Fábio Renato, aí é a moda nova do Corinthians. Ou então deve entrar o Hélio. Vamos ver por que jogador vai optar no técnico Nelson. E o técnico Gali colocou o Luizão de zagueiro no lugar do Zangalete. Vai chegando o Juventus, tem essa falta ali pela meia esquerda. O Wilson junto ao pau direito do gol mosqueteiro, orientando a muralha alvinegra. 2 para o Corinthians, 0 para o Juventus. É a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. Olha a cobrança, sem problemas. O Luizão bateu muito alto, a bola se perdeu. E no bolo aí saiu um caixãozinho amarelo para o Ezequiel, número 8 da equipe do Corinthians. Bandeirantes, o canal do esporte. Dá 2-0 para o Corinthians. Os 2 gols neste segundo tempo, hein? Os 2 de Paulo Sérgio. O cartão do Ezequiel foi o terceiro dele e não joga a próxima partida contra o Mogi no sábado. Eu não estou entendendo esse aquecimento de 2 jogadores, quando na verdade um só pode entrar. Será que o Nelson está querendo fazer uma substituição surpresa para enganar o técnico Gali? Ou então não se decidiu ainda, né? Ou se esqueceu que já trocou um, né? É. Adil, bem o Adil com o Moacir. Tranquiliza Moacir. Adil de novo. Ezequiel já fez a passagem pelo círculo, mas o Adil recomeça com o capitão Marcelo. Leandro pede pela ponta. Bom toque pro Paulo Sérgio. Tá legal, hein? Tá legal. Por dentro o zagueiro Índio deu condição pro Paulo Sérgio na ponta direita. Olha o Paulo. Lance individual. Bom cruzamento. Ezequiel estava ali no primeiro pau, mas muito marcado. E o zagueiro juventino desviou pela linha de fundo. Escanteio mosqueteiro. Os 2 jogadores já voltaram para o banco. Quem está aquecendo mais do lado do Nelsinho é o Fabinho. Veja a pequena área, Grená. E o Adil lá na direita para o escanteio, em mangas curtas.
Adil. Segundo pau. Marcelo estava ali para o golpe de cabeça, hein? Cuca. Marcelinho. Por trás. Já tem amarelo. Epa. Vejamos a decisão do senhor Elson José Regis Filho. Vai embora também. Tá certo. Tá certinho. Está expulso Marcelinho aos 21 minutos e 30 do segundo tempo no Pacaembu. Aplicou corretamente agora o que manda o figurino, né? Já tinha um amarelo, pegou por trás na carrinhada, área. Até que fim foi coerente, né? Veja o Marcelinho saindo. Zangalete do Juventus foi expulso. E agora Marcelinho do Corinthians também vai para o chuveiro mais cedo, né? Cuca. Paulo Sérgio. Trio de arbitragem nesta partida aqui no Pacaembu. Apito Elson José Regis Filho. Na bandeira 1, Odair Antônio Piffer. E na 2, Enemias Alves Oliveira. As duas equipes reduzidas a 10. Veja o ponteiro Didi. Com a expulsão do Zangalete. Foi recuado pelo técnico Gali como quarto zagueiro da equipe juventina. Ele aí, ó. Neto. Interessante, o Neto começou bem o jogo no primeiro tempo, mas sucumbiu nestes primeiros 23 minutos de segundo tempo. O Gali também manda 2 jogadores para aquecimento. Um é o Carmo, 16, e o outro é o Silva, que aqui nesse mesmo Pacaembu, uma vez num jogo contra o Corinthians, fez um golaço de bicicleta. É, o Silva. Índio. Chegando o Juventus pela direita, trabalha o lateral Anderson. Tá aí o Neto. Ricardo em cima. Tranquilo, Moacir, hein? Adil. Toque mosqueteiro, 2-0 para o Corinthians. Tupã sem chance em cima do Wagner. É reposição do Corinthians, se apresenta Leandro Silva. Vencendo este jogo, pelo menos até a última rodada, o Corinthians assume a vice-liderança com 38 pontos. Hein? Olha o Corinthians, que bela pegada lá pela direita. Tirou o Índio. Adil repete o cruzamento. Costa domina na pequena área. Luizão. Cuca. Tem 2 aqui pela direita se o Luizão quiser. Quis. Neto. E a fuga do lateral direito Anderson. Ricardo em cima. Anderson na passada. Falta do Ricardo, que também já tem um amarelinho, hein? Dois para o Corinthians, 2 de Paulo Sérgio, 0 para o Juventus no Pacaembu, penúltima rodada da fase de classificação do Paulistão 93. Paulo Sérgio está ali tirando como se fosse um zagueiro, hein? A pressa do Didi. Henrique. Marcelo com Paulo Sérgio. Olha a avenida que ele tem. Era a Avenida Pacaembu, hein? Só que o efeito da bola no kick, no gramado, traiu o Paulo Sérgio. Tá tranquilo o Corinthians, hein? Veja o toque.
O Juventus vai mudar. Vai sair o Neto, número 7. Vai sair também o Fernando, número 8. Estão entrando número 15, Silva, e o 16, o Carmo. Mexeu bem o Galli, hein? Porque o Neto só começou bem e o Fernando, na realidade, não jogou hoje, né? O Carmo é centroavante e o Silva é ponta, né? Ele costuma jogar muito pela ponta esquerda, mas vai bem com a 9 também, de centroavante. É aquele negócio, né? Perdido por 2, perdido por 1000. Tirou um jogador de meio de campo, botou um atacante, tirou o Neto, que também é um jogador que trabalha mais no meio de campo. Começou bem, fez um bom primeiro tempo, mas sucumbiu, caiu no segundo tempo e agora vai com tudo para cima do Corinthians. O Galli tirou a tranca, tirou o cadeado, tirou a corrente, tirou a fechadura, escancarou o Juventus. E o Fabinho e o Hermes continuam aquecendo, só que no banco. 2-0. Corinthians à frente. Esse é o Carmo, que entrou agora. Bandeirantes, o canal do esporte. Bic Multibarba, a maneira perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. Hoje na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes, ao vivo, direto de Araras, União, São João e Palmeiras. Transmissão do Silvio Luiz, comentários do Mário Sérgio e as reportagens do Tatá, Otávio Muniz. Hoje à noite na faixa nobre. Uau! Henrique não quis brincadeira não, hein? 28 minutos do segundo tempo no Pacaembu, 2 para o Corinthians, 0 para o Juventus. Paulo Sérgio fez os dois, aos 3 e aos 13. A bola ficou, viu? Caiu na galera. Aliás, a torcida corintiana, a gente sempre tem que registrar, né? A solidariedade dos torcedores alvinegros da Fazendinha, né? Estão todas aqui. Pau. Foi empurrão, não foi ombro, não. Foi um ombro nas costas do Silva, né? Não foi ombro a ombro. Falta contra o Corinthians. Estão aqui loucos da Fiel, estrela do Timão, Vikings da Fiel, camisa 12, torcida super fiel, torcida uniformizada até a morte. Veja esta falta contra a equipe do Corinthians. Bola erguida. Zagueiro central Índio. Didi. Ezequiel tirou. Fica fácil para o Wilson, é só pegar. Está aqui também a fumaça alvinegra. Gaviões da Fiel, claro, sempre presentes. A explosão, o coração corintiano. Que tem excursão sábado para Mogi Mirim. Tem o Beco Alvinegro. Tem o Pavilhão 9. Estopim da Fiel. Nação Força Jovem. Corigão Chopp. As diversas facções torcedoras do Corinthians prestigiando o Alvinegro nesta sua penúltima exibição. Vou te ajudar nas faixas que estão de costas para você. Juventude Corintiana, Máfia Corintiana, Fanáticos do Timão e... Vou dar um crédito, né? Tem a Ju Jovem, que é a torcida do Juventus, ali no cantinho. Aqui é a direita da cabine de rádio e de televisão. Ricardo, ganhou um presentaço, hein? Adil, Ricardo. Bandeira marcou. Pode parar. Impedimento de Adil. Se fosse mais rápida a consecução da tabela, o Adil ia ficar frente a frente com o Costa. Não sei não aí, viu? Me dá a impressão que o Wagner dava condições, hein? Márcio Grigio. Cuca com Márcio Grigio. Tentou entrar Luizão, já tomou Marcelo, armou o contra-ataque. Mas vou te contar, o Chuadil bate um pouquinho antes. Ia pegar o Paulo Sérgio completamente livre lá pela direita do ataque mosqueteiro. 2-0 para o Corinthians. Esse é o Silva. Ele é habilidoso e atrevido, hein? Tabela do Luizão com o Silva. Já tirou o lateral direito, Leandro Silva.
complementa Henrique, agora sim. Paulo Sérgio no mano a mano com o Didi. Desceu na diagonal, Paulo Sérgio. A bola enroscou ali no Didi, mas o Paulo Sérgio desenroscou. Tomou o Carmo. Olha o Wagner chegando. Olha a chance do Juventus. Carmo com o lateral direito. Anderson, cruzamento, Carmo. Marcelo de cabeça, toca pela linha de fundo. Ganha o Juventus, escanteio pela ponta direita. 32 do segundo tempo no Pacaembu. Corinthians 2, Juventus 0. Veja a pequena área mosqueteira, o Wilson organizando a posição de seus companheiros. Silva para a cobrança do esquinado. Zagueiro Willian salvou lá. Didi tenta ajeitar. Caiu sozinho o Didi. Ezequiel. Não dá chance para a chegada do Tupã. A bola sai em reposição mosqueteira. Bandeirantes, o canal do esporte. Nossa Caixa tem eficiência. Nosso banco tem cobrança. Nossa Caixa, nosso banco. (33 minutos do segundo tempo no Pacaembu, Corinthians 2-0. Um jogo de duas etapas distintas, mostrando as duas faces da moeda, né? Primeiro tempo juventino e o segundo totalmente mosqueteiro. Olha o Anderson. Acabou tirando ali o Leandro Silva, mais um escanteio do Juventus na ponta esquerda. Quem está se apresentando com a número 16 é o Carmo. Não, quem chega lá é o Silva com a número 15. Wagner com Silva no pé direito dele, olha o cruzamento. A zaga tirou. Pressão do Juventus buscando o seu primeiro gol na partida. Perde por 2-0. Anderson, boa passagem, vai no fundo. Olha o cruzamento, segundo pau. Cuca subiu desequilibrado e não se apercebeu que o Silva estava atrás dele, mais na curva de queda da bola, né? Perdeu a chance. Há quem defenda a tese de que o futebol deveria ser jogado com 10 jogadores de cada lado, né? Porque assim sobraria mais espaço e a equipe não teria condições de fazer aquela marcação cerrada, aquela marcação pegajosa, né? Como a gente vê por aí. No jogo de hoje, ó, nós temos 10 jogadores de cada lado e a marcação continua do mesmo jeito, quer dizer, não tem espaço. Conclusão. Não é o número de jogadores, é o esquema tático, né? E o condicionamento físico, porque tem jogador que ele faz aí 3, 4 setores do campo. Carmo. Chegou ali o Ricardo firme na dividida e cede lateral para o time juventino. Daqui a pouquinho a marca dos 35 do segundo tempo é a faixa especial do esporte da Rede Bandeirantes. De segunda a sexta, 5 da tarde, sempre um grande evento. Agora saiu do campo do Corinthians o Paulo Sérgio. Bom toque do Tupã, Paulo Sérgio. Tentou encobrir o goleiro, Costa tocou na bola, ela não entraria, hein? Ela não entraria. Mas o toque do Paulo Sérgio foi o que se esperava, né? Era a única opção que ele tinha. A saída do Costa também merece todos os méritos. E na hora certa conseguiu desviar, senão entrava. E o toque do Tupã, o posicionamento correto do Paulo Sérgio saindo da linha do campo de defesa, foi tudo perfeito, né? Agora, o que é a intuição do jogador, né? A intuição do Costa foi subir, né? Levantar, tentar abafar por cima. Agora imagina se o Paulo Sérgio toca por baixo, rasteiro entrava. Aí tchau. Foi foul, hein? Foi foul. Fora do lance da bola, o Henrique pegou ali o Silva, quando a tabela estava se consumando no toque do Didi com o Silva. Que partidaço do Paulo Sérgio, não? Ele vem subindo de produção, vem sendo um dos melhores jogadores do Corinthians. Quem deve estar contente é o técnico da seleção, o Parreira, né? Que gosta muito deste garoto mosqueteiro. Mesmo quando o Paulo Sérgio estava no banco do Corinthians, o Parreira
o chamou para o elenco da seleção brasileira. Você se lembra? E agora então, jogando esta bola que jogou contra o Palmeiras de hoje, contra o Juventus, já viu, né? Olha a falta! Wilson! É a noite do Wilson, hein? Veja. Esse fato se repetiu em todas as defesas do Wilson. Sempre um companheiro cumprimentando e agradecendo o goleirão do Corinthians. Nas duas defesas do primeiro tempo, uma que ele pegou no comecinho do segundo e essa agora, né? Defesas importantíssimas do goleiro Wilson nesta partida contra o Juventus. Silva de novo, bateu no primeiro pau. Como o Adil se encaixou taticamente nesse time do Corinthians, né? Faz um quarto homem ali para ninguém botar defeito, hein? Uma entrega total, esbanjando vitalidade, muito gás no time do Corinthians. Agora demorou para a torcida perceber isso, perceber a importância do Adil, porque no começo que sofreu esse jogador, era vaiado para lá e para cá, hoje em dia aplaudido, é um dos artilheiros dessa equipe, deu a volta, literalmente, o Adil por cima. O Nelsinho quer todo mundo, quer ver todo mundo correndo, é por isso que ele tirou o Neto do time. O Neto está mal fisicamente, está se condicionando para a segunda etapa aí do Paulistão. A hora que ele estiver bem fisicamente, sem dúvida, será o grande jogador do Corinthians. Ou continuará sendo, né? 2-0 para o Timão. 2 gols de Paulo Sérgio. Olha o trabalho do ponta Silva, deslocado aqui por dentro. Uau, uau! Bandeirantes, o canal do esporte. Tem telhas e caixas d'água em fibrocimento. É a faixa especial do esporte da Bandeirantes no Campeonato Paulista, penúltima rodada da primeira fase, a chamada fase de classificação. 2-0 para o Corinthians. Uma mão na bola involuntária ali do Márcio Grigio. Que lançamento, hein? Agora precisa avisar o Hermes que o Nelsinho desistiu de colocá-lo em campo, porque ele está aquecendo até agora, viu? É que ele está disputando o recorde do Jorge Mendonça na Copa da Argentina, né? Agora tem outro detalhe, está muito frio aqui embaixo, né? Acho que ele aproveitou o gancho. 2-0 para o Timão. Olha o Silva chegando com o moleque. Bom toque. Carmo. A bola não era para o Silva. O Carmo ia abrir para o Wagner, que vinha chegando de ponta, né? O Silva se assustou, bateu na bola que estava muito em cima e ela saiu pela linha de fundo. Daqui a pouco a marca dos 40 minutos do segundo tempo no Pacaembu, Corinthians 2-0. Paulo Sérgio fez os dois, aos 3 e aos 13 deste segundo tempo. Marcelinho do Corinthians e Zangalete do Juventus foram expulsos neste segundo tempo. As duas equipes vão terminar o jogo, se ninguém mais for punido, né, com 10 elementos. Tupã. Paulo Sérgio, olha o da vaca, olha o da vaca. Marcou nada não, é? Ah, mas o que é isso? Ricardo saiu aqui da esquerda, cobriu o Marcelo muito adiantado. Veja onde está o Marcelo. Até agora neca de renda, né, Luciano? Exatamente isso. Porque eu estava ali no meio do campo e ali não chegou a renda. Vou ver se chegou pro pessoal que está atrás do gol. O placar luminoso também não registrou nada. Vou perguntar pro pessoal. Já temos 41 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Corinthians 2-0. Olha o Wagner. Pegou mal na bola, bateu no Marcelo. Ezequiel ali atrás.
Bem o Marcelo, hein? Bem o Marcelo. Passou pro Tupã, em cima andou, solta Tupã. Boa abertura pro Paulo Sérgio, olha o Corinthians chegando. Bom toque pro Paulo Sérgio, recebeu o Paulo, cruzamento no segundo pau, Costa domina, Costa domina. (42 minutos). Ô, Ricardo, já tem uma amarela, hein, meu irmão? Aguenta as pontas aí. Carmo com Cuca, Wagner se apresenta lá pela esquerda, lá vem o Juventus. Agora, hoje aqui é jogo para umas 10 mil pessoas, hein? Bom, eu não vou falar nada, tá? Tá na renda, ó. É isso que eu ia falar, de tanta gente pedir, caiu no placar. Então vamos lá, 1.022.050.000 cruzeiros. Público 10.994. Em relação ao jogo do primeiro turno, olha a diferença, quer ver? O público do primeiro turno foi de 39.768, para uma renda naquela época, né? De 2.193.450.000 cruzeiros. Mas caiu uma chuva antes do jogo, hein? Essa torcida é fanática, porque mesmo assim veio aí nesse número de torcedores. Uma belíssima presença, né? De 10.994 pagantes. Juventus momentaneamente com -1, né? Com 9. Tem um jogador sendo atendido fora do campo. Tô tentando enxergar quem é, já te digo. Olha o Ricardo. Boa abertura pro Tupã. É bom o ataque de perfil do Corinthians. Tupã cruzando. Olha a sobra, Ezequiel. Paulo Sérgio chegou, contornou, evitou o Silva. Adil. Chega Leandro. Olha o cruzamento, tirou a zaga, sufoca o mosqueteiro Henrique na sobra. Tá valendo. Vem de trás o Ricardo. Ora, Ricardo, no chão. Veja onde está o Paulo Sérgio, ó. Sozinho, na cara do gol. O que o Ricardo fez? E veja você, quando o Corinthians alçou bola, quando o Corinthians levantou bola contra a área do Juventus, ele não conseguiu nada. Ele fez 2 gols e os 2 gols foram pelo meio, com o Paulo Sérgio, bola no chão. O Corinthians entrou pelo meio, bola no chão, fez 2-0. Pelo alto, não conseguiu nenhuma boa jogada. Aliás, o primeiro, uma tabelaça do Adil com o Paulo Sérgio. O segundo, né? O primeiro foi o Tupanzinho, a deixada do Tupanzinho. O segundo gol. O jogador do Juventus estava caído, levantou, voltou mancando para o campo, é o Wagner, número 6. Já chegamos a 44 minutos. Faltam 60 segundos para o encerramento do jogo. Que mostramos aqui no BT completo da faixa especial do esporte. Desta quinta-feira. 2-0 para o Corinthians. E à noite tem mais na faixa nobre, ao vivo, direto de Araras. União São João e Palmeiras com Silvio Luiz, Mário Sérgio e Otávio Muniz. Transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Zé Paulinho, algum destaque individual no jogo? Paulo Sérgio, foi o dono do jogo, merece a bola, todos os prêmios, né? E merece descanso nesta quinta-feira. Uma vitória justa, sem dúvida alguma, apesar do primeiro tempo, né? O primeiro tempo muito mal o Corinthians, o Nelsinho acertou, consertou o time no intervalo e o Juventus vai reclamar os 2 penais que não foram marcados. Mas o Corinthians jogou realmente o que precisava no segundo tempo, hein? Acabou fazendo jus a este triunfo de 2-0 em cima do moleque travesso. Henrique. Juiz já consultou o relógio. Já temos 30 segundos, além do tempo regulamentar. 2-0 para o Corinthians. 2 gols do Paulo Sérgio, aos 3 e aos 13. Público de 10.994 pagantes. 1.022.050.000 a renda. Tupã. Tomaram a carteira dele, hein? Olha o Adil. Olha o Adil.
Chegou o Ricardo, o Adil viu, grande abertura do Adil. Ricardo a meia altura. Todo mundo abaixou para que a bola passasse para quem viesse de trás e todo mundo achando que tivesse mais um atrás, né? No fim não tinha ninguém. Safou-se o Juventus. Carmo. Passou lotado o Marcelo, passou lotado o Henrique. Carmo. Tiro de meta para o Corinthians. O último lance do jogo. Veja o árbitro. É o João José.